Bem-vindos à nossa aula. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Professor Léo Garcia, aqui com vocês. A aula de hoje será destinada ao terceiro ano do ensino médio. Iremos falar sobre o saber 14, que é compreender e utilizar noções básicas de objetos geométricos no espaço. Nossa primeira questão. Qual é o volume de um paralelepípedo cujas dimensões são 30 metros, 18 metros e 12 metros? Bem, então nós vamos resolver essa questão, né? É uma questão simples, uma questão muito fácil. Nós temos aqui um paralelepípedo com as dimensões de 30 metros, 18 metros e 12 metros. E aí, o que nós faremos? Nós vamos utilizar o cálculo do volume, a fórmula para calcular o volume de um sólido geométrico, no caso do paralelepípedo. Então, nós vamos multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Então, fazendo as devidas substituições, quando você for resolver isso aqui, você também não precisa, nesse caso, se preocupar em colocar na ordem correta, porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, né? Não altera o resultado. Então você tem 30 vezes 18 vezes 12. Então, fazendo essa multiplicação, você vai obter 6.480 metros cúbicos. Como a questão ela não pede a unidade, ela só pede o volume, então nós entendemos que o volume é da unidade de medida que está sendo dado, né? Se ele está dando dimensões em metros, então quando você multiplica metro vezes metro dá metro quadrado, e metro quadrado vezes metro vai dar metro cúbico, né? Então, temos aí um volume de 6.480 metros cúbicos. Segunda questão, determine o volume de um cubo de 2,5 metros de aresta. Bem, primeira coisa que é importante nós entendermos que um cubo é um quadrado em 3 dimensões. E um quadrado tem todos os seus lados com a mesma medida. A aresta, na realidade, é o lado de uma face do cubo. E a face é um dos lados do cubo, né? Então vejamos. Então, a aresta vai ser isso aqui, ó. 2,5, todas as arestas terá 2,5 metros. Então, nós vamos utilizar a mesma fórmula, né? Volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura. No entanto, como nós estamos falando de cubo e todas as arestas elas são iguais, nós poderíamos também dizer que o volume é a aresta elevada ao cubo, certo? Ah, mas eu não lembrei que a aresta é elevada ao cubo, mas eu sei que é volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura. Não tem problema, é a mesma coisa, tá bom, gente? Então, nós vamos colocar 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5. Multiplicando, nós teremos 15,625 metros cúbicos. Então, novamente, ele só pede o volume, não pede a unidade de medida. Então, a gente vai deixar 15,625 metros cúbicos. Vamos para a próxima questão. Terceira questão. Uma piscina tem 10 metros de comprimento, 7 metros de largura e 2,5 metros de profundidade. Quantos litros de água são necessários para encher totalmente essa piscina? Bem, aí aqui, ó, nós vamos calcular o volume também, né? Então, como ela tem dimensões diferentes, nós estamos aqui vendo que é um paralelepípedo, o formato de um paralelepípedo. Então, ela dá 10 metros de comprimento, 7 de largura, 2,5 de altura. Então, quando ela pede quantos litros, ela pede a capacidade da piscina, né? E a capacidade você encontrando o volume, faz uma conversão para a medida de capacidade. Então, vamos ver como é que isso vai ficar. Vamos utilizar a mesma fórmula, né?
volume igual a comprimento vezes largura vezes altura. Então, nós temos 10 vezes 7 vezes 2,5, que vai dar 175 metros cúbicos, ok? Mas nós ainda não encontramos a resposta. Por quê? Porque a questão está pedindo em litros, né? Quantos litros? Então, nós vamos ter que transformar 175 metros cúbicos em litros. Então, vamos lá. Vamos aqui para uma pequena observação, né? Nossa primeira óbice. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 175 e multiplicar por 1.000, né? Quando a gente multiplicar 175 por 1.000, nós vamos obter 175.000 litros. Essa é a nossa resposta, certo? Então, essa piscina ela vai ter 175.000 litros. Vamos para a próxima questão. Questão 4. Um reservatório tem a forma de um paralelepípedo retângulo com 5 metros de comprimento, 1,20 m de largura e 1,20 m de altura. O reservatório está totalmente cheio de água. Por efeito de evaporação, o nível da água baixou 5 centímetros. Quantos litros de água restaram após a evaporação? Bem, essa questão aqui, ela exige de nós um pouco mais de raciocínio, mas o que não quer dizer que ela seja difícil, tá certo? Então, eu sempre costumo dizer para os alunos, um problema matemático, você tem algumas etapas para resolvê-lo. Primeiro é você obter as informações da questão. Depois você vê o que a questão lhe pede e aí você traça um plano que você precisa fazer para alcançar, para encontrar o que a questão lhe pede, né? Para resolver a questão. Então, o que a questão está me dando é que nós temos uma piscina, um reservatório, né? Esse reservatório, ele tem 5 metros de comprimento, 1,20 m de largura e 1,20 m de altura. É a primeira informação que a questão está nos fornecendo. A questão também está nos fornecendo uma outra informação, que esse reservatório aí, ele está completamente cheio e devido à evaporação, o seu volume baixou 5 centímetros. Então, vejamos aqui. Então, nós temos aqui, ó, o reservatório estava completamente cheio. Então, devido à evaporação, ele baixou 5 centímetros. Agora, raciocine aqui comigo. Se ele baixou 5 centímetros e a altura ou a profundidade era 1,2, 1,20 metros, depois de baixar 5 centímetros, ficou com que profundidade ou com que altura a reservatório com água? Então, ele ficou, né, que nós chamamos de coluna d'água, né? Ele ficou com 1,15 metros. 1,15 metros, né, gente? Tem centímetro, mas não é centímetro. 1,15 metros. Ok? Agora, aí veja o que a questão está pedindo. Quantos litros de água restam após a evaporação? Ou seja, o tanque estava cheio, evaporou uma parte d'água, sobrou quanto de água? É isso que a questão está pedindo. Então, nós não precisamos fazer muita coisa. Nós já entendemos que ele tem uma profundidade ou uma altura de 1,20 m, que ele baixou 5 centímetros e ficou com uma profundidade, uma altura de 1,15 m. Então, nós vamos encontrar o volume multiplicando comprimento vezes largura vezes altura. Então, vejamos. Comprimento 5 vezes 1,2, agora vezes 1,15, né, gente? Que foi o resultado que sobrou da altura da coluna de água após a evaporação. Então, multiplicando tudo,
dá 6,9 metros cúbicos, né? Então, veja que a questão, encontramos o volume de água atual do reservatório, mas a questão, ela quer quantos litros, né? Ou seja, ela quer a capacidade, né? A medida em capacidade, tá certo? Então, vamos lá. Então, nós vamos para a nossa segunda óbice, que é a mesma que a primeira, que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, né, gente? Então, multiplica 6,9 vezes 1.000, certo? Que vai dar 6.900 litros. Eu também explico aos meus alunos o seguinte: se você vai multiplicar por 10 ou múltiplos de 10, né, que é 100, 1.000, 10.000, 100.000, então você, se o número tiver vírgula, você apenas desloca a vírgula para a direita. Cada algarismo representa uma casa de 10. Olha, veja bem aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui, ó, a vírgula está bem aqui, após o 6, ó. Então, vou multiplicar por 1.000. 1, 2, 3. 6.900, né, gente? Então, você desloca a vírgula para a direita, cada algarismo é uma casa de 10. E se for uma divisão? Se for uma divisão, você desloca a vírgula para a esquerda, cada algarismo é uma casa de 10. E se o número não tiver vírgula, você coloca a vírgula após o último algarismo, né, gente? Então, só fazer uma pequena observação, né, gente, que existe uma diferença entre número e algarismo, né? Por exemplo, aqui, ó, 6,9 é um número. Mas tem quantos algarismos? 2. Quais são? 6 e 9, certo? Então, a gente tem que aprender a diferenciar. Então mais ou menos isso. Chegamos aqui ao final da resolução da questão. A questão, ela pede em litros. Já obtivemos os litros, tá bom? Vamos para a próxima questão. Quinta questão. A caixa d'água de uma casa tem a forma de um cubo de aresta de 1,20 m e está totalmente cheia. Supondo que nessa casa o consumo diário de água seja de 432 litros aproximadamente, quantos dias serão necessários para esvaziar totalmente a caixa d'água? Bem, então aqui ela requer um outro raciocínio que também não é complicado, né, gente? Então, primeiramente, ela nos dá a informação que a caixa d'água tem um formato de um cubo, onde o cubo tem uma aresta de 1,20 metros, né? 1,20 m. E também nos dá uma outra informação que é gasto diariamente 432 litros de água e pergunta quantos dias serão necessários para esvaziar a caixa dentro dessa perspectiva. Então, o primeiro passo aqui é calcular o volume do cubo, né? Então, o volume vai ser comprimento vezes largura vezes altura ou aresta elevada ao cubo. Então, nós vamos ter 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Multiplicando tudo, vai dar 1,728 metros cúbicos, certo? 1,728 metros cúbicos. Muito bem. Aí, veja que agora nós vamos ter que transformar esse volume que está em metros cúbicos em litros. Por quê? Porque ele está dizendo que são gastos 432 litros diariamente. Então, resumindo, vamos aqui. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso, e está perguntando quantos dias serão necessários para esvaziar a caixa d'água. Eu preciso pegar o volume total, dividir pelo o volume gasto por dia. É isso que eu preciso, certo? Agora, o que você precisa perceber é que, inicialmente, nós encontramos o volume total em metro cúbico. E o que é gasto por dia está em litro. Então, está em unidades diferentes. Você só pode fazer essa divisão, volume total pelo volume diário gasto, se os valores estiverem na mesma unidade de medida. Aqui estão em unidades diferentes. O que você pode fazer? Você tem que transformar e deixar esses valores na mesma unidade.
Ou você vai transformar litros em metros cúbicos, ou você vai transformar metros cúbicos em litros. O que eu sugiro? Eu sugiro que você sempre transforme a unidade maior, sempre transforme o valor maior na unidade do valor menor. Por quê? Porque você vai trabalhar com números inteiros, né? Números sem vírgula. E isso vai facilitar a sua divisão, certo? Agora, se você transformar o valor menor, a unidade do valor menor, na unidade do valor maior, você vai obter números decimais, números com vírgula. É difícil de fazer? Não, mas você vai trabalhar um pouco mais, né? Então fica a seu critério. Eu sempre opto por fazer essa transformação. O valor maior, a unidade do valor maior na unidade do valor menor, porque eu vou trabalhar com números inteiros. Então, para isso, eu preciso transformar metro cúbico em litro. E aí, novamente, nossa observação, que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, certo? Então, nós temos aqui 1,728 metros cúbicos, multiplicando por 1.000 vai dar 1.728 litros, né? Ou você desloca a vírgula aqui se você quiser, tá certo? Então, agora vamos aplicar a divisão. Lembrando que, ó, ele está me dando a informação aqui, ó, 432 litros. Então, eu vou pegar 1.728 litros e dividir por 432 litros. Veja o seguinte, que você está dividindo 432 litros é o consumo diário. Então, quando você encontrar o resultado dessa divisão, 1.728 dividido por 432, que dá 4, isso aqui vai representar a quantidade de dias, tá certo? Então, essa caixa d'água, que tem um formato cúbico, com aresta de 1,20 m, que na casa, o pessoal dessa casa gasta 432 litros de água por dia, ela vai durar 4 dias. Ok? Então, chegamos ao final da correção da nossa atividade. Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima aula, se Deus quiser.